Agora, meio-dia e 13 é Galo. Então diga aí, Cláudio Rezende. Boa tarde, show de bola, Milton Naves, comentarista Júnior Brasil. Alô, alô, massa do Galo, é isso aí. Chegando o fim de 2020 e os jogadores do Atlético treinaram agora pela manhã. Tem ainda mais uma atividade nesta quarta-feira, depois feliz ano novo, porque os jogadores terão aí 3 dias de folga esta semana, porque o Sampaoli e comissão técnica entenderam que dá para liberar os jogadores aí alguns dias até o jogo contra o Bragantino, que vai acontecer no dia 11 de janeiro. Mas muitos assuntos nos bastidores do Atlético, tem transição política, está chegando aí o novo presidente que vai assumir no dia 4 de janeiro oficialmente, já está trabalhando bastante, mas não é presidente por enquanto. O Sérgio Coelho, que esteve conosco em entrevista exclusiva ontem no programa Bastidores, com o João Vitor Xavier, com o comentarista Edu Panzi. Nós participamos também com perguntas pelo WhatsApp do torcedor atleticano, do ouvinte da Itatiaia, e vamos trazer os principais trechos desta entrevista importante do novo presidente do Atlético. A primeira pergunta aqui no Rádio Esportes foi feita pelo Edu Panzi sobre esta parceria do Sérgio Coelho e do José Murilo Procópio, vice-presidente, com os 4 R's, né? Com o Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, são os apoiadores do Atlético e como vai funcionar esse colegiado no triênio de Sérgio Coelho, presidente. Vamos ouvir. Quando eu fui convidado por um grupo de pessoas atleticanos para que eu fosse o candidato, houve um tempo até eu aceitar, onde nós discutimos futebol, planejamento, como seria o Atlético, como que seria uma gestão mais participativa de conselheiros, de pessoas ligadas ao Atlético de alguma forma. E quanto aos, vamos considerar, né, que a gente tem chamado de 4 R's, eles estarão ao meu lado. Fizemos, entre aspas, um contrato e estarão ao meu lado do dia 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. Então eu tenho todo o apoio deles, nós vamos trabalhar para as principais, as mais importantes decisões de ser decidida através de um órgão colegiado, que foi uma proposta minha para com eles, né? E então nós temos total apoio deles, tenho a certeza disso. Você já citou publicamente que o Renato Salvador vai ser um tipo dos seus olhos ali no futebol do Atlético. Eu queria que você explicasse como que isso vai funcionar, porque teoricamente não tinha esse cargo, ou essa pessoa, né, entre o presidente e um diretor de futebol, e se já teve alguma novidade em relação ao Alexandre Matos. Você disse que iria estudar as situações de todos os diretores, só que ele tem uma situação diferente, né? Ele tem contrato, assim como o Sampaoli, até o fim do ano que vem. Bom, o Renato já está ajudando há alguns meses, né? Eu acho que desde o início que o Sampaoli chegou, ele estava ajudando o meu xará, o Sérgio Sete Câmara, no futebol. Então, ele continuará ajudando da mesma forma que vem ajudando, né? E então o papel dele vai ser esse. Quanto ao Alexandre, o Atlético tem diversos diretores, né? Tem da Vila, tem do Labareda, como é próprio de uma empresa muito grande, né? Então, para não criar nenhum tipo de especulação, nós estamos tratando da mesma forma todos os diretores. Estamos finalizando a nossa equipe de trabalho. Esta é uma decisão que será tomada pelo órgão colegiado, não só por mim. Quero fazer a equipe junto com eles, por uma razão até simples, porque todos os diretores que estiverem trabalhando comigo estarão participando de reuniões em alguns momentos com esse órgão colegiado, para dar algum tipo de explicação, fazer alguma fundamentação. Então eu quero, junto com esse órgão colegiado, decidir a nossa equipe. Estamos montando ela e em breve todos conhecerão. Qual é a cara que o senhor quer ao futebol do Atlético para o ano que vem? Ô, João, hoje o Atlético tem um bom plantel. Tem uma equipe muito boa, um plantel bom, incomparavelmente o que tinha nos últimos
anos e com uma grande vantagem. Muitos jovens têm potencial de crescer muito, dar o resultado em campo e depois o financeiro, se Deus quiser. Como em qualquer equipe que está em formação, existe algum momento que dá uma caída ou não. Já as equipes formadas há mais tempo têm problema, imagina uma sendo formada com o campeonato andando, como aconteceu no Atlético. Eu posso dizer que foi um brilhante trabalho que tem sendo realizado aí nos últimos meses. Nós vamos marcar uma reunião para planejar o futebol de 2021, onde vai estar presente o diretor de futebol, o treinador, eu e mais algumas pessoas. Nós vamos planejar e ver o que é que o treinador sugere para que a gente melhore ainda mais o nosso time. E numa decisão também, é outro exemplo aí de uma decisão do colegiado, né? Nós vamos tentar atender, dentro do possível, aquilo que se decidir na reunião proposta pelo treinador, num debate conosco, para chegar numa proposta de trabalho, né, de reforços, para que a gente vá no mercado contratar. Nós não vamos sair aqui comprando um jogador, contratando outro aqui, acolá de qualquer forma, sem um planejamento, de forma alguma. A gente sabe que o plantel precisa de ser reforçado em algumas posições. Inclusive, em algumas posições, nem tem reserva. Em algumas posições, por exemplo, sábado, nós não tínhamos um volante para jogar. Nós não podemos permanecer dessa forma. Então, a gente sabe onde existem as carências. Mas nada será feito sem um planejamento, sem discutirmos os assuntos do futebol, para chegarmos a uma conclusão e para a gente ir no mercado tentar reforçar o time. Essa é a nossa proposta de trabalho. Tá bom, tá aí, 12h20, palavra do presidente do Atlético, novo presidente, que vai assumir em janeiro, Sérgio Coelho. Só pro torcedor do Atlético que fica ouvindo aí os 4 R's, pra gente explicar, são os apoiadores do Galo, né? Rubens Menin, um R, o outro R é o Rafael Menin, filho dele, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, que vai trabalhar diretamente com o futebol do Atlético, como já trabalha. Foi na resposta aí o que disse também o Sérgio Coelho. Desde a chegada do Sampaoli, o Renato Salvador está bem inserido já no futebol do Atlético. Muitos assuntos aí, você fica à vontade para comentar, Júnior Brasil, o que mais te chamou a atenção nessa entrevista do presidente Sérgio Coelho a Itatiaia. Júnior, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, um abraço para você. Esses 4 R's são vitais, são muito importantes e mostra o Sérgio a capacidade do diálogo, de ouvir. Isso é muito positivo para a continuidade e a melhoria de um trabalho, viu, Cláudio? E ele falou aí de reunião, né? Destacamos em manchete uma reunião com o Sampaoli, com o diretor de futebol, no início do ano, para definir o que o Atlético precisa de reforços. O próprio presidente já deu uma dica aí, né? O time não tinha volante. Para a última partida, o Jair estava lesionado, o Alan suspenso. O Alan toma muitos cartões amarelos, o Jair tem esse histórico de lesões. Uma posição deve ser a de volante. Lateral esquerdo, o Galo não tem um reserva para o Guilherme Arana. E o Galo continua, lógico, pensando ali em jogadores para o setor ofensivo. Não tem um camisa 9 clássico, pode ser que esse nome ainda apareça no ano que vem. E o meio-campista armador, eu acho que são nomes aí, posições que o Atlético deve buscar depois dessa reunião do presidente com o Sampaoli e o diretor de futebol. As coisas vão ficar um pouco mais claras no início de 2021. Daqui a pouco eu volto, Milton, com mais do Galo aqui no Rádio Esporte Show de Bola. Legal, Resende, 12h22, Kátia.